Olá, amigos, tudo bom? Estamos aí novamente nos reencontrando para dar continuidade no assunto que encerramos na semana anterior. Nós vamos falar a partir aí de desinfecção, esterilização e da sequência então onde paramos na RDC 15, né? Espero que tenham passado bem a semana, uma semana de muitas mudanças, adaptações, estamos nos adaptando também, sendo um processo difícil, mas com as bênçãos de Deus aí, se Deus quiser, nós venceremos tudo isso. Então nós vamos dar sequência, né? O assunto que nós continuaremos tratando será sobre, ainda na EDC, nós vamos estar falando então sobre a esterilização, certo? Então dando sequência, né? O que nós temos aqui na esterilização? Alguns artigos para a gente poder mencionar, né? Artigo 92. Não é permitido o uso de estufas para esterilização de produtos para a saúde. As estufas realizam esse processo de esterilização sob calor seco, esterilizam com uma exposição de 2 horas a 160 graus ou 1 hora a 170 graus e não utilizam então calor úmido, é um calor seco. No caso das estufas, para centrais de materiais, esterilização de produtos na saúde é proibido o seu uso. Depois nós estaremos falando um pouco mais só sobre os diferentes métodos de esterilização, mas isso nós vamos fazer em forma de atividade. O artigo 93, eu vou tirar um pouquinho a minha imagem aqui para não atrapalhar a leitura. No artigo 93, traz aí para a gente que é obrigatória a realização do teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar, teste chamado BOIDIC, da autoclave assistida por bomba a vácuo no primeiro ciclo do dia. Então, esse artigo traz para nós a norma de que toda autoclave que utiliza bomba de vácuo deve ser submetida a um teste de verificação e detecção de gases não condensáveis e bolhas de ar em autoclaves que tenham essas bombas de vácuo, certo? Isso deve ser realizado no primeiro ciclo do dia. É fundamental nesse processo, pois a presença de bolhas ou gases impedem a penetração do vapor nas embalagens que necessitam ser esterilizadas. Então esse exemplo aqui, ele é essa imagem, né? Trago aqui essa imagem para vocês verificarem. Então, em amarelo, um teste ainda não submetido, então, à esterilização. Após um ciclo completo de esterilização apenas com o BOIDIC, espera-se um resultado desse, uma alteração uniforme das cores, né? Vamos dizer assim, uma alteração igual, homogênea, simétrica, né? Diferentemente do que esse teste aqui, terceiro, né? Deslocado à direita, onde tem uma alteração de cor bem central. Então isso significa que tem bolhas de ar não condensáveis. Olha só, abaixo também outras formas e apresentações de testes que não dão aprovação, porque não tem uma estabilização das cores, né? Diferentemente desse segundo aqui da parte superior. Então, esses testes indicam alteração, presença de bolhas de ar não condensáveis e, naturalmente, que tem que parar a autoclave nesse momento para que possa ser avaliado, então, o porquê disso e passar por uma manutenção, certo? O que se espera é que o resultado saia, ele entre nessa primeira imagem superior e ele saia nessa segunda imagem superior. É lógico que isso aqui é uma apresentação de um modelo de teste, mas existem outros testes, né, outros fabricantes, diferentes maneiras, mas a ideia é a mesma, né? Então esse artigo aí é importante sempre lembrar que bomba, né, que autoclave com bomba de vácuo precisa ser submetido a um teste BOIDIC diariamente, ou seja, primeiro ciclo do dia é feito esse teste BOIDIC. Aqui eu tenho, né, eu trouxe para vocês visualizarem exemplos, então, de como são, né, esses testes. Aqui é um teste
né, à direita de vocês, à direita da tela, tem aqui um teste de fabricação já industrial pronto, ele já vem desse jeito prontinho para ser colocado na autoclave. Então, inicia-se o ciclo, no primeiro ciclo da manhã, coloca-se esse teste para que possa fazer essa avaliação. No canto aqui no canto esquerdo da tela, um teste colocando apenas uma folha na mão dessa pessoa que aparece ali, e essa folha é colocada dentro de um pacote feito manualmente na central de material, feito com campos, né? Aquele campo, né? O tecido, o pano, né? O tecido de algodão, que é utilizado no ato cirúrgico. Então, tem uma técnica, uma norma que regulamenta como deve ser feito então esses campos, mas apenas para representar a ideia de que também pode ser feito manual. Mas a grande tendência aí, na maioria dos serviços, é estar utilizando esse material aqui que já vem pronto já, ele já vem esse pacotinho prontinho, é só colocar ele e aí já sai o teste, então, o resultado ao término do ciclo. Monitoramento do processo de esterilização, né? Como que deve ser feito esse monitoramento? O artigo 96 traz assim: o monitoramento do processo de esterilização deve ser realizado em cada carga e pacote, né, teste de desafio com integradores químicos, classes 5 ou 6, segundo a rotina definida pela própria central de material ou pela empresa processadora, né? Nós havíamos conversado anteriormente sobre o teste de desafio. Então, esse modelo aqui que aparece na tela, né, parece que é um revólverzinho, uma pistolinha, é um modelo de teste onde ele é aberto, essa tampinha, colocado o integrador aqui dentro, e aí então ele tem internamente esse sistema aqui de um ducto, né, uma mangueirinha, um caninho, que ele é bem enroladinho, ou seja, é colocado isso juntamente com uma carga, né? É um desafio, porque o ar tem que passar por toda essa extensão até chegar ali no integrador para esse integrador ele comprovar a eficácia ali, né, demonstrar a efetividade do processo de esterilização. Então, esse artigo traz essa informação da necessidade, então, de ser utilizado um teste de desafio, né? Existem outras formas também de fazer esse teste de desafio, existem outras empresas com outros modelos, mas a ideia é essa, que toda esterilização, todo processo de esterilização deve ter junto consigo um pacote, um teste desafio com integradores classe 5 ou 6, certo? E aí, talvez venha essa dúvida, né? O que são esses integradores classe 5 ou 6? Né? Eu tirei esse, essa definição aqui de alguns sites que apresenta essas definições. Aí estão aí as normas, né, que regulamentam então, e aí são classes de integradores químicos classificados, né, como classe 1, 2, 3, 4, 5, 6. Classe 1 é o indicador de processo, por exemplo, a fita zebrada. Classe 2 é o indicador de uso de testes específicos, como por exemplo o teste Boeing-Diggle. Classe 3 é o indicador que avalia um único parâmetro, como por exemplo a temperatura. Classe 4 é um avaliador multiparâmetros. Não avalia apenas temperatura, avalia temperatura e o tempo de exposição se estão adequados da esterilização. Classe 5 é um indicador, um integrador que avalia não apenas temperatura, tempo, mas também a qualidade do vapor. Então observe que quanto maior, né, a partir aqui da classe 3, quanto maior a classe, mais exigente vai ficando o teste. Né? Então, ou seja, mais rigoroso e com maior segurança. Então, no seu resultado, vai ser apresentado mostrando a efetividade ou não da esterilização. A classe 6 é um indicador emulador ou simulador, é um indicador interno, monitora todos os parâmetros críticos do processo de esterilização e não reage até que 95% do tempo do ciclo sejam concluídos. Então, é um indicador mais exigente, certo?
No artigo 99, traz aí a informação de que o monitoramento do processo de esterilização com indicador biológico deve ser feito diariamente em pacote de desafio disponível comercialmente construído pela central de material ou pela empresa processadora, que deve ser posicionado no ponto de maior desafio ao processo de esterilização definido durante estudos térmicos na qualificação ou desempenho do equipamento de esterilização, né? Então, também deve ser utilizado essa monitorização através de um teste biológico. O teste biológico, como nós havíamos já comentado, são essas ampolinhas aqui, né? Essa aqui é uma marca específica, mas as outras ampolinhas, muda-se esse rótulo, etiqueta, mas são dessa mesma forma. E elas são repletas, né, internamente com esporos bacterianos no geobacilos e estearotermófilos, né? Então são esporos resistentes, difíceis então de eliminação. Então esses conteúdos internos estão ali repletos, né, desses esporos do estearotermófilos, né, resistentes então a processos convencionais, né, de eliminação, de limpeza, de desinfecção, apenas sendo eliminados através da esterilização. Por isso essa ampola é colocada na autoclave, é feito esse teste, né, geralmente diariamente, ele é feito, colocado na autoclave. Depois de realizado o teste, ele é submetido, então, ele é colocado dentro dessa estufa. Vejam só as pontinhas dele, o restante do corpinho desse teste está internamente nessa estufa, faz um aquecimento e automaticamente faz a leitura. Observem esses diferentes resultados que aparecem, né? Esse aqui foi um teste que foi colocado na autoclave, foi passado por um processo de esterilização e o resultado dele é esse após incubação. Após ser colocado na estufa, aliás, incubação não, perdão, na estufa, após ser colocado na estufa e submetido a um ambiente propício para crescimento e proliferação bacteriana, observe que não houve alteração da cor. Diferente, então, desse outro teste que não foi submetido à esterilização, simplesmente foi colocado na estufa para ser testado, então, se de fato haveria alteração e crescimento. Observe que há alteração da cor e isso indica que houve crescimento dos esporos bacterianos. Então, essa é a intenção de ser colocado esse teste para avaliar, então, se haverá morte dessas formas de vida muito resistentes ou não. No artigo 98 fala que o monitoramento do processo de esterilização dos produtos para a saúde implantáveis deve ser adicionado um indicador biológico a cada carga, ou seja, aqui uma foto de uma caixa, né, com órteses, próteses, né, placas, parafusos, pinos, que são utilizados numa cirurgia ortopédica. A norma traz, então, que nesse tipo de situação, para produtos implantáveis, deve haver um teste biológico juntamente com a esterilização. For esterilizar essa caixa, deve ter um processo de monitoramento por um teste biológico. E o detalhe descrito no parágrafo único é que a carga só deve ser liberada para utilização após a leitura do indicador biológico, ou seja, após a leitura e a confirmação que o processo ocorreu tudo bem, não teve nenhuma alteração, então está apto, né, seguro para a utilização, então, no procedimento cirúrgico. O artigo 100 traz a informação que a área de monitoramento do processamento de produtos para a saúde deve dispor de um sistema para a guarda de registro de monitoramento, ou seja, a central de material deve dispor de uma forma de guardar esses impressos, esses indicadores que documentam, então, que foram feitos todos os testes e que naquele momento, ou aquele dia, aquele lote, o material ali esterilizado encontrou-se, né, dentro das condições, né, ideais, adequadas, através do resultado dos seus indicadores, né? Aí vem do armazenamento. O
O artigo 101 nos traz a informação que esses produtos devem ser armazenados em local limpo, seco e sob proteção de luz solar direta e submetidos à manipulação mínima. E o responsável pela central de material deve estabelecer regras para controle de eventos que possam comprometer a integridade e selagem das embalagens e produtos da saúde. Naturalmente que dentro, né, nós havíamos falado já, a central de material deve ter então uma área de armazenamento para guardar esses produtos, né, esterilizados, naturalmente uma certa restrição na manipulação para que esse excesso de manipulação não possa então comprometer a segurança, né, desses materiais que já foram esterilizados, estão prontos para o uso. Ainda em relação ao transporte da EDC, no artigo 103, fala que o transporte para produtos de saúde processados deve ser feito em recipientes fechados e em condições que garantam a manutenção da identificação e a integridade da embalagem. Então, seja um exemplo aqui de caixas plásticas, né, com tampa, que aí todo esse transporte, a saída desse material da central de material para outro local deve ser feito sob caixas, né? Não deve ser feito com a mão, não deve ser feito no colo, abraçado, deve ser transportado dentro de caixas plásticas. No artigo 104 fala que o transporte dos produtos para a saúde a serem encaminhados para o processamento das empresas processadoras ou na central de material de funcionamento centralizado deve ser feito em recipiente exclusivo para este fim, rígido, liso, com sistema de fechamento, estanque, contendo a lista de produtos a serem processados e o nome do serviço do solicitante, né? Então são orientações específicas e de segurança também para o material. O material deve estar sempre dentro de caixas fechadas e em condições que garantam a sua manutenção, identificação e integridade da embalagem, ou mesmo quando são levados à central de material, devem ser levados também dentro de caixas, contendo uma lista, de forma que garanta também a segurança desses profissionais, né, e diminua o risco então de uma contaminação, de um acidente com esses materiais e com resíduos biológicos. O artigo 110, o artigo 108 fala aí que a central de material classe 2, né, os produtos oriundos dos explantes, ou seja, a retirada do implante. Então imagine qualquer material que foi implantado no corpo e por qualquer razão ele foi tirado do corpo, né? Então, por exemplo, uma placa ou outros materiais aí, parafusos, né, devem ser submetidos ao processo de limpeza seguido de esterilização. E no artigo 109 fala que esses explantes tratados e o instrumental cirúrgico considerado inservível pode ser encaminhados para reciclagem desde que a empresa que recebe o material seja licenciada e que procederá à reciclagem desses materiais e o serviço de saúde mantém o registro dos itens que foram encaminhados à empresa, né? O material do explante também pode ser entregue ao paciente mediante uma solicitação formal e isso deve haver um documento, então, que o paciente solicite, né, esse explante, ele quer guardar essa placa, esse parafuso, esse outro implante que ficou por um período com ele, ele quer guardar isso, ele pode guardar, mas esse produto deve ser submetido à limpeza, esterilização, para ser devolvido, então, ou entregue para esse paciente que formalizou a sua solicitação e o seu desejo de tê-lo consigo. Então, como nós havíamos mostrado já anteriormente, né, a incubadora com os testes biológicos e o artigo 111 traz um cuidado também na central de material. Todos esses testes biológicos, vejam só, esse teste aqui, por exemplo, amarelinho, onde cresceram, né, esses estearotermófilos, cresceram esses micro-organismos. Agora, qual a forma de eliminá-los? A recomendação é que esses resíduos de indicadores biológicos utilizados como controle e aqueles cujos resultados foram positivos devem ser submetidos ao tratamento prévio antes de serem descartados, né? Então, eles podem então ser esterilizados agora para que elimine então todas as formas de vida e ele possa ser descartado então, né? Os indicadores com resultado negativo não precisam de tratamento prévio antes do descarte. Essa informação que traz esse artigo aí. E aí, então, esse é o último slide dos pontos mais específicos que nós falaríamos, né, estaríamos falando, né, que estamos falando
da RDC. Nós vamos seguir então com atividades é, focadas em alguns pontos específicos, onde nós vamos estar falando então através dos outros meios de comunicação, tá bom? Continuo desejando para vocês aí um bom estudo, sucesso nessa etapa aí, que não é uma etapa fácil, mas uma etapa de adaptação que todo mundo está passando, né? Literalmente, os diferentes países estão passando por um processo semelhante, nós devemos colaborar, fazer nossa parte em relação às recomendações aí nos passadas pelas autoridades. E desejo aí muito sucesso para vocês. Continuo à disposição para tirarem dúvidas. Assistam o vídeo de forma completa. E um grande abraço para todos aí. Até mais.